Hoje eu resolvi trazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal. A verdade é que as coisas estão um pouco corridas, eu não estou tendo muito tempo para editar, nem para escrever roteiros, e eu resolvi fazer uma mudança aqui em casa. Eu vou mudar esse cenário aqui, na verdade eu vou construir um cômodo novo para passar as coisas para esse novo cômodo, poder ser um lugar mais fácil para mim poder editar, para poder trabalhar e algumas coisas do canal que eu estou planejando para o ano que vem. Como está na moda esses vídeos de tier list e de ranqueamento, que é uma coisa que eu gosto de fazer, não a tier list em si, né? Eu gosto de, sempre quando eu vou fazer algum tipo de lista ou ranquear algum tipo de filme, seja ele de gênero, ou ranquear alguma ideia de algo que eu gosto de fazer sempre por posições, que é bem mais interessante para mim de falar e também de ver, talvez sejam para vocês também. Então eu resolvi fazer uma lista ranqueando todos os 28 filmes da Pixar, desde o primeiro filme, Toy Story, até o Divertidamente 2, que saiu esse ano. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes para ficar mais fácil de poder trabalhar e ter um espaço de lançamento entre eles também. Mas não vai ser tão grande quanto costuma ser, já que esse vídeo não vai ter tanta edição, vocês vão perceber. O meu planejamento é que o próximo vídeo já saia na semana que vem. Antes de começar, eu vou deixar claro que alguns critérios que eu vou utilizar para fazer esse vídeo, para ficar claro tanto para vocês quanto para mim. É claro que vai ter a minha visão pessoal sobre esses critérios, o que deixa algo meio subjetivo, mas eu vou tentar fazer o menos subjetivo possível para vocês entenderem. É claro que vocês vão poder discordar, inclusive deixem nos comentários a sua própria lista de seus filmes preferidos e os seus filmes mais odiados da Pixar. Eu vou tentar classificar eles identificando a fórmula que a Pixar costuma utilizar na maioria das suas produções. É claro que isso não vai ser uma regra, e essa fórmula é algo que eu vejo assim, eu não sei se é algo que é debatido ou que já está bem claro na internet para todo mundo, mas eu falei um pouco dela no meu vídeo de Monstros S.A., o que vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo, eu gostei muito dele. Vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, vocês podem assistir depois, e talvez ele seja um spoiler de qual vai ser o primeiro filme dessa lista. Mas essa fórmula consiste em basicamente a gente tentar identificar como o personagem principal da história se relaciona ao mundo em sua volta. Algumas vezes fazendo parte dele, como o Woody, o Sully e o Relâmpago McQueen, ou em outras vezes não se encaixando perfeitamente, mas tentando se adequar a esse mundo, como Flick, Marlin e Joe Gardner. Então acontece um evento externo que os força a sair desse mundo e enxergá-lo de uma forma diferente, como se eles estivessem saindo de uma bolha ao qual eles estão presos. Mas no final, essa fórmula não vai ser algo basilar para a minha votação aqui, né? Para a minha escolha de posições. O principal para mim é a jornada do personagem principal, que é o mais importante para os filmes do estúdio e que vai ser de vital importância nesta lista. Agora, sem mais enrolação, vamos começar com a última posição dessa lista. Olha, eu tenho que confessar que todas as vezes que eu tentei criar essa lista, esse ranking, de colocar o melhor para o pior filme, quando eu tentava repensar um pouco, as posições viviam se alterando. Inclusive eu tenho certeza que depois de eu terminar esse vídeo, eu já vou estar discordando da minha própria opinião. Mas tem duas posições que nunca saíram de sua colocação. E uma delas é essa. Carros 2 é sem sombra de dúvida um desastre de filmes, não importando por onde se olha. Inclusive, a franquia Carros é um grande problema. Se por um lado ele tem uma grande rejeição do público, por outro, ele é um grande sucesso comercial. E Carros 2, para mim, é o pior resultado que a Pixar já chegou comercialmente falando. Aqui, o filme parece uma continuação daqueles filmes da Disney que são lançados direto para home video, sabe? Filmes como A Pequena Sereia 2, Aladdin 2, A Bela e a Fera 2, onde a história tenta evitar o final original do primeiro filme, ou simplesmente negá-lo, voltando ao status quo original. Mas o diferencial aqui é que Carros 2 tem uma produção de cinema com a mesma qualidade de todos os outros filmes da Pixar. Os problemas são as escolhas de roteiro que esse filme faz. Dentro daquela fórmula que eu falei do estúdio, ele já se encontra totalmente deslocado. Ele busca uma visão mais clichê de uma continuação, onde o alívio cômico ganha foco na continuação, e o filme começa com ele sendo ridicularizado, para depois ele ser aceito por quem ele é. Algo que já aconteceu no primeiro filme de maneira bem mais eficiente. E toda a trama de espionagem faria total sentido em um outro filme.
Aqui ele só tira o foco da história principal. Então, merecidamente, Carros 2 merece a última posição nessa lista. Vamos para a próxima. Tá bom, eu tenho muito pouco para falar desse filme, tá? Eu já vou deixar claro aqui no começo. Na verdade, pra mim, Lightyear é chato. Lightyear é chato, gente. Desculpa. Na verdade, eu não tenho muito para falar desse filme por um único motivo. O filme tem uma boa história, uma boa animação, a jornada do personagem principal é muito boa. Mas Lightyear é chato. E eu não tô falando do filme Lightyear, eu tô falando do Buzz Lightyear. O filme, pra mim, tem um potencial interessantíssimo e ele aborda até alguns temas que eu gostaria de ver melhor trabalhado em um outro filme. Mas toda vez que eu tentava pensar um pouco a mais, a única coisa que eu sentia era que filme chato. E o filme é chato, porque o Buzz Lightyear é chato. Agora, isso é o suficiente para colocar nessa posição? Eu não sei, mas eu coloquei. Eu não tenho muito o que falar desse filme, desculpa. Eu acho que de todos os filmes da Pixar, Carros 2 é o único que eu considero consistentemente ruim. Então eu vou acabar pesando a mão muito na análise de alguns filmes, começando por esse. Pra mim, a maior qualidade de O Bom Dinossauro também é o seu maior defeito. Ele é um filme simples, sabe? Tudo que ele se propõe a fazer, ele faz bem feito. O problema é que ele não se arrisca em nada. Toda a fórmula da Pixar, ao meu ver, está dentro do personagem Arnold, perfeitamente. A gente é apresentado primeiro dentro da sua família, ele no seu mundo, depois um acontecimento externo o força a sair, ele é obrigado a viver uma aventura que faz ele se modificar e mudar também a sua visão de todos os acontecimentos que vão tendo à sua volta e no final ele volta transformado. A estrutura está lá, perfeitamente. Mas o filme, ele é muito pouco desafiante para o telespectador. Ele é ao mesmo tempo bonito e vazio. Me parece que seu roteiro tem a duração de um curta-metragem com a duração de um longa-metragem. Uma pena. Se algum filme da franquia Toy Story fosse ficar numa posição baixa, eu tenho certeza que todos vocês chutariam o Toy Story 4. E o que eu tenho para dizer para vocês é que bom, isso quer dizer que essa lista tem muitas surpresas. O problema de Toy Story 2 não é como o filme em si, mas como uma continuação. Evitando falar um pouco do primeiro filme aqui, mas vocês lembram que no final o Woody aprende a ser mais humilde e deixar de ser o centro das atenções, não é? Bom, nesse filme ele simplesmente nega tudo isso e joga fora. E nessa lista isso é imperdoável, porque fere a primeira lei da minha lista, não sei, que é a jornada do personagem principal. E isso é um problema que vai ser levado adiante no tão amado terceiro filme. Mas vamos com calma. Tá, esse filme foi um dos mais complicados na hora de fazer essa lista. Valente é o filme mais diferente dentro da filmografia da Pixar. Não pela sua qualidade, mas pelas suas escolhas. Ele é uma mistura da fórmula Disney com a Mérida, uma personagem que lembra as princesas da Disney como Moana ou Mulan, com um pouco de humor pastelão que é muito característico dos filmes da DreamWorks, o que acaba atrapalhando o filme. Mas o verdadeiro problema está novamente na jornada da personagem principal, que, a meu ver, não parece demonstrar uma curva de aprendizado. E isso faz eu tirar muitos pontos desse filme, jogando para uma posição bem mais abaixo. Ele é uma das melhores animações, na parte técnica falando, principalmente no cabelo da Merda, que é sacanagem de bom. Esse aqui vai ser complicado de eu tentar transmitir para vocês o porquê dele estar nessa posição. Para mim, o maior problema de Up Altas Aventuras é Up Altas Aventuras cena inicial. Assim, tudo bem um filme ter a sua melhor cena sendo a primeira. Muitas vezes isso acontece. O problema é que ela é muito boa. Ela é tão perfeita que durante o resto do filme você está assistindo e pensando: cadê aquele filme perfeito que eu estava vendo no começo? Onde ele foi parar? Eu não estou entendendo. O que está acontecendo com essa história? No final, ele até alcança um pouco de novo esse sentimento que aquela cena inicial traz.
Só que já era tarde demais e eu já estava perdido nesse momento. Talvez a minha relação com o filme seja um problema maior do que o filme em si, mas Up, Altas Aventuras, me jogou altas expectativas e não me entregou muita coisa. Bom, quem já conhece o canal sabe qual é a minha relação com o primeiro filme dessa franquia. Então, ao anúncio da continuação, eu já fiquei com um pouco de medo. Mas conforme algumas informações do filme foram saindo, eu fui me tranquilizando. A ideia dessa continuação ser focada no Mike, se passando nos seus anos de universidade, eu acho que livra o roteiro de algumas amarras, ao passo que mantém fiel a proposta do plano de fundo ser focado em um momento específico das nossas vidas. Se no primeiro era um ambiente de trabalho, agora é um ambiente universitário. Ele também consegue utilizar a fórmula da Pixar bem trabalhada no Mike, mostrando que ele é um personagem 10 vezes melhor do que o Matt de Carros 2, fazendo um alívio cômico mais interessante de acompanhar a jornada. Apesar de Universidade de Monstros não alcançar o sucesso do primeiro filme para mim, ele é um bom filme e ele tem os seus próprios méritos dentro da sua história. Isso é muito bom. Eu queria gostar mais de Dois Irmãos. Ele é um excelente drama com a dinâmica dos irmãos sendo muito bem construída durante o filme. Barney e Ian possuem uma incrível química que a gente vê sendo construída durante todo o filme. Quando chega no final, nós somos recompensados com uma excelente cena. Mas Dois Irmãos erra em pontos que a Pixar costuma ser excelente, principalmente na construção de mundo. E vale um parêntese, que isso é mais um problema pessoal meu do que um problema de fato, tá? Então, abre parênteses, fecha parênteses. Vou explicar agora. Escolher o mundo de fantasia como pano de fundo já me deixa triste logo de cara. É uma temática tão repetitiva que eles precisariam ser bem criativos aqui, e eles não foram. Eles miraram no simples e acertaram no genérico, principalmente com alguns personagens coadjuvantes, como o Sargento Colt e a Dai, que são personagens que não conversam com o filme, eles parecem até ser alheios à história que está sendo contada. Ainda assim, Dois Irmãos é um filme muito bom, com um final que te emociona no melhor estilo Pixar. Luca é um potencial desperdiçado. Eu vou explicar. Se esse filme fosse lançado pela Disney, eu provavelmente iria dizer: esse projeto deveria estar na mão da Pixar, porque eles saberiam o que fazer. Eles iriam transformar de forma incrível essa temática de preconceito e a identificação que isso gera. Mas aqui estamos e a Pixar parece insistir em ser um estúdio genérico. Apesar de eu não concordar muito com essa visão, Luca meio que acaba corroborando um pouco com ela. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, é ficar pensando como esse filme se encaixa dentro dessa filmografia, ou como esse personagem se encaixa dentro dessa história. E eu gosto de pensar em si, Luca, porque ele parece ser um projeto que estava meio divisível dentro do estúdio. Já que, por mais que Pixar e Disney sejam algo diferentes, eles estão dentro do mesmo guarda-chuva. Então acaba que as ideias que estão circulando ali acabam se interferindo uma nas outras. Mas deixando isso um pouco de lado e falando do filme, eu gostaria apenas de ressaltar que o personagem Luca, ele merece um pouco mais de destaque, viu? Inclusive, se tem um filme que merece uma continuação, é esse, mostrando a vida agora do Luca na escola. Seria algo bem interessante de se ver. Carros é um filme que recebe bastante crítica, mais do que merece, na minha opinião. Relâmpago McQueen é um dos melhores protagonistas da Pixar, e sua jornada funciona perfeitamente aqui. Mas eu tenho que confessar uma coisa, esse filme ele só tá nessa posição por causa de uma cena, essa. O que ele tá fazendo, Doc? O que está fazendo, rapaz? Acho que o rei tem que terminar sua última corrida. Acabou de desistir da Copa Pistão.
Sabia? Ah, um carro de corrida velho e rabugento me ensinou uma coisa. É só uma taça vazia. Essa cena pra mim é incrível. Por mais que o filme não seja tão inovador, essa cena é top 5 cenas que a Pixar já fez na história. É muito boa. Infelizmente, esse filme sofreu muito porque, como eu falei anteriormente, ele se tornou um sucesso comercial gigantesco, o que resultou em Carros 2. Mas talvez depois de alguns anos, o terceiro filme tenha trazido um pouco mais de dignidade a ela. Mas vamos chegar lá. Eu decidi falar desses dois filmes juntos porque eu não sei decidir qual deles é melhor ou pior entre si. Então vamos lá. Basicamente, o tema principal de Os Incríveis é sobre família e a relação que seus membros têm dentro dela. Eu gosto de ver a parte de super-heróis mais como uma analogia ao prazer ou diversão do que de forma prática, como é mostrado nos filmes, como o trabalho. Principalmente no primeiro filme, onde nós vemos o Senhor Incrível que não está feliz após o casamento, porque ele não pode mais ser um herói. Seu único momento de lazer é quando ele sai com seu amigo para lembrar a sua vida antes do casamento. Metáforas. Interessante. E no final do primeiro filme, ele aprende que compartilhar esses momentos com a sua família vai fazer ele muito mais feliz do que tentar esconder. Já no segundo filme, ele aprende um pouco mais a ser responsável dentro do seu ambiente familiar, principalmente em como ser pai. Depois de 15 anos. Pai do ano. Enquanto que a Mulher Elástico ganha o holofote principal do filme, sendo contratado por uma empresa e trabalhando de heroína dentro de um reality show. E obviamente que isso tem uma representação diferente na vida dela. Há um tempo atrás, o rito de casar para uma mulher era meio que o fim da vida, porque agora o papel dela é ser mulher e mãe. Ponto final. Mas agora a sociedade está evoluindo um pouco mais com isso. E ela percebe que é capaz de realizar essas tarefas como qualquer um. Aumentando a sua autoestima e criando novos desejos e realizações na sua vida. Mesmo que os filmes de super-herói tenham saturados, eu acredito que Os Incríveis vai um pouco mais além na sua temática e traz algo mais interessante, que é muito pouco debatido. Puberdade, família, imigração, adolescência, tudo hoje no Red. Esse filme se propôs a falar sobre assuntos e temas bem complexos de maneira bem simples e conseguiu ser efetivo neles. Mei Mei é uma grande protagonista que merece mais espaço dentro do estúdio. É provável que um canadense ou um imigrante canadense, se relacione com esse filme de maneira muito mais íntima do que eu, um brasileiro que mora no Brasil, em Goiás. Não vou falar nada disso. E principalmente para uma mulher, porque ele trata de um momento de mudança de hormônios que é muito mais focado no lado feminino da coisa. Então eu vou deixar aqui embaixo o link de alguns vídeos de criadores de conteúdo feminino que já falaram sobre o filme. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. O final do filme, ele perde um pouco a mão, sabe, nos exageros às vezes, e acaba me tirando um pouco, apesar da música ser excelente. Eu não esperava nem um pouco que Procurando Dory fosse ser um bom filme. Ficou aquele sentimento ruim da boca do Carros 2 de focar no alívio cômico, e eu pensei que aqui seria aquele mesmo sentimento, sabe, de filme filler, que as consequências da história não vão levar para lugar nenhum. E, cara, eu estava redondamente enganado. O filme foca de maneira inteligente na deficiência intelectual que a Dory possui e como isso afeta ela e as pessoas à sua volta. E com isso, ele coloca vários outros personagens que também possuem transtornos ou deficiências para trabalhar essa mesma temática. E como cada um deles faz para lidar com os seus problemas. Se você não sabe a resposta, é acolhimento. Se você conhece alguém que tem algum tipo de transtorno ou deficiência ou uma neurodivergência, o jeito é acolhimento. Não tem caminho fácil aqui. Elementos é a prova que a Pixar ainda consegue nos surpreender com seus filmes. Ele traz um peso gigantesco nos elementos que ele possui. Basicamente, o filme é uma comédia romântica de dois personagens que vivem em mundos completamente diferentes. E aqui é feita uma analogia cultural e racial. Mas o diferencial para mim nesse filme é a personagem da Faísca, que tem uma personalidade que é tão real
que pode até causar mal a quem está assistindo. Poucas vezes eu vi uma representação tão fidedigna de uma pessoa que tem dificuldade de comunicação e ansiedade. Infelizmente, o filme só não está numa posição melhor porque ele traz um elemento que me incomoda sempre que aparece. Eu vou elaborar melhor essa ideia num vídeo futuro, estudando um pouco melhor sobre o assunto. Mas eu gosto de chamar de o Malcolm X fictício na cabeça das pessoas. Ou racismo reverso. Fica aí o clickbait. Vida de Inseto já esteve no top 3 de filmes favoritos da Pixar por muito tempo, na minha opinião. Só que com o passar do tempo, alguns filmes que foram saindo, trazendo ideias novas, acabou jogando ele um pouco mais abaixo nessa lista. Sempre que eu repenso nela, inclusive, ele está cada vez mais abaixo. Eu gosto de como o filme brinca com as interpretações que os personagens vão tendo durante a história e qual é a conclusão que eles chegam até ela. Os burgueses, os gafanhotos obrigam as formigas a trabalhar para eles, enquanto eles ficam com o lucro, com a comida. Mas no fundo, os gafanhotos sabem que quem deveriam ficar com o lucro, comida, tanto faz, seriam as formigas, porque foi elas que geraram todo aquele alimento. Eu gosto também como o filme faz uma brincadeira com o filme Sete Samurais de Akira Kurosawa, com personagens vindo para salvar um pequeno vilarejo. Mas infelizmente, Vida de Inseto não envelheceu tão bem tecnicamente como Toy Story ou Monstros S.A. Mas a sua temática está cada vez mais forte. Eu me pergunto se é estranho me identificar com formigas. Não, né? Tá tudo errado. E aqui se encerra a primeira parte desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários as suas opiniões e também, como eu falei, façam a sua própria lista de filme da Pixar. Lembrando que isso aqui é apenas uma brincadeira, então vocês podem discordar à vontade. Inclusive, eu já estou discordando de tudo que eu falei. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e também me sigam no Instagram. A página é @canal-ideias-vazias, igual aqui no YouTube, então não vai ficar tão difícil de vocês encontrarem. Eu estou bolando alguns planos e projetos para o futuro, para 2025, e eu vou começar a utilizar mais o Instagram. Então acho que vai ser interessante uma criação de conteúdo específica para eles. Então é legal. Já vai me acompanhando lá que eu acredito que vocês vão gostar. Então é isso, pessoal. A segunda parte já está saindo do forno. No momento da gravação, eu não faço ideia que dia que vai sair, mas se tudo der certo, a data vai aparecer aqui embaixo. Então fiquem tranquilos e não se apavorem. Eu vou voltar.